Na época da minha adolescência era muito comum as reuniões entre os amigos do bairro. E ali no meio das nossas brincadeiras, tinham aqueles amigos que ficavam aborrecidos ou ofendidos por qualquer coisa. Qualquer brincadeira, aquele amigo já ficava ofendido. E ali nós brincávamos dizendo que estes amigos tinham sido criados no leitinho com pera. Essa era uma brincadeira saudável no bairro, mas nós vemos que nos dias de hoje, essa sensibilidade que faz com que as pessoas se ofendam com tudo, nos remete à época dessa brincadeira, dizendo que, será que os cristãos de hoje foram criados no leitinho com pera? Será que você é um cristão leitinho com pera? Bom, e esse é o vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito bom ter você aqui comigo. Ser um servo gentil e amoroso faz parte da vida cristã. E se você se diz servo ou serva de Jesus Cristo, é muito importante que você aprenda a desenvolver o fruto do Espírito, amor, paciência, domínio próprio, que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, no versículo 22. Então, não existe motivo, nem esse vídeo, para que você seja uma pessoa grossa e mal educada. Bom, em contrapartida, nós vemos que estamos vivendo em um tempo que as pessoas estão cada vez mais sensíveis. Pessoas que se sentem ofendidas apenas porque a outra pessoa tem uma opinião contrária. Nós estamos vivendo em um tempo em que os cristãos parecem que foram criados no leitinho com pera, como eu brinquei no início do vídeo. Cristãos extremamente sensíveis e ofendidos. E nós vamos ver o que isso significa mediante a palavra de Deus. Nós sabemos que precisamos trabalhar o fruto do Espírito e dentre esse fruto, que são vários gominhos, existe ali amor, paciência e domínio próprio. Agora, tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E nós vamos ver que através da vida do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro, que se você for um cristão que se ofende por qualquer coisa, você mesmo estará atrapalhando o seu crescimento espiritual. Então acompanhe a leitura do texto comigo. Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 11. Diz assim: Quando, porém, Cefas, ou Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. Por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimulavam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como gentil, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então vamos entender este texto. Estavam aqui o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro entre os cristãos que não eram judeus. E eles estavam ali conversando em comunhão. Em um determinado momento chegam aqueles cristãos que eram judeus, chamados de cristãos da circuncisão. E quando o apóstolo Pedro vê chegando os cristãos judeus, e ele estava ali no meio dos gentios, ele começa a se desfazer dos cristãos gentios. Como que se diz? Eu sou cristão judeu, eu não vou ficar mais no meio dos gentios. E ali o apóstolo Paulo olha para Pedro e fala: você está errado, você está sendo falso. E o versículo 11 vai dizer que o apóstolo Paulo resiste Pedro face a face. E você sabe o que isso significa? Eles tiveram uma forte discussão na frente de todos. Não foi uma discussão, chama o irmão do cantinho. Não, foi uma discussão forte, foi uma discussão face a face. E ali o apóstolo Paulo repreende Pedro e repreende Barnabé. E o texto fala que Barnabé estava se deixando levar
também por essa falsidade. E teve ali uma grande discussão, o apóstolo Paulo repreende os irmãos que estavam sendo falsos com os irmãos que não eram judeus. Agora, tudo poderia acontecer ali, né? Os cristãos judeus para um lado, os cristãos gentios para o outro. O apóstolo Pedro podia ter ficado ofendido, mas eu te pergunto, será que o apóstolo Pedro ficou ofendido com esta repreensão do apóstolo Paulo? Olha só o que diz. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 15, diz assim: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição. Nós vemos aqui o apóstolo Pedro escrevendo a sua segunda epístola, e ele dizendo, o nosso amado Paulo, o nosso amado apóstolo Paulo. E aqui nesse texto ele fala que o apóstolo Paulo era amado, que o apóstolo Paulo era inteligente e recebia grandes revelações. E aqui confirma também que ele lia as epístolas do apóstolo Paulo. Então nós vemos claramente que o apóstolo Pedro não ficou magoado. Claramente o apóstolo Pedro não era um cristão criado no leitinho com pera. Queridos, não faz parte do caminhar cristão se sentir ofendido por qualquer coisa. E existe algo muito grave nessa questão, é que você pode estar atrapalhando o seu crescimento espiritual. Você pode estar deixando de receber grandes revelações da parte do Senhor, simplesmente por ser uma pessoa ofendida. Quer ver? Vamos lá, 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Bom, o apóstolo Paulo, escrevendo agora aos Coríntios, nós vemos que ele não podia falar com linguagem espiritual, ele não poderia falar um assunto mais robusto, ele não podia dar um alimento sólido, ele tinha que dar leitinho aos cristãos de Corinto, porque eles eram carnais, porque viviam em contendas e ciúmes. Ou seja, quando você é um crente contencioso, quando você é um crente ofendido, você impede o seu crescimento espiritual porque você está ligado com as coisas carnais. Existem muitas coisas que Deus quer revelar aos seus servos, mas Ele não revela aos seus servos porque os cristãos eles não conseguem eles não estão dando conta nem do leitinho espiritual. Esse vídeo, por exemplo, é um leitinho espiritual. São coisas básicas. É o que o autor aos Hebreus vai chamar de rudimentos da fé, ou os primeiros alimentos. Pessoas que se ofendem por qualquer coisa, pessoas que ficam ofendidas ou ficam alimentando a ofensa, são pessoas carnais e Deus não vai permitir as revelações mais robustas chegarem a esses crentes, porque eles não estão dando conta nem do leitinho espiritual. Saiba que Deus ele tem um alimento sólido, uma feijoada para liberar ao seu espírito, trazer ao seu coração grandes revelações. Mas se você for um crente ofendido, um crente leitinho com pera, certamente você não vai suportar este alimento forte, robusto, que Deus quer revelar para a sua vida. Então, que este vídeo te ensine, ou que este vídeo te relembre que ser um crente ofendido vai te atrapalhar no seu crescimento espiritual. Eu espero que este vídeo tenha edificado a sua vida e que Deus te abençoe ricamente. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de ativar o sininho da notificação. Coloca aqui para todas as notificações, para que toda vez que sair um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés, o seu celular receba essa notificação. Que Deus te abençoe e não esqueça,
Compartilhe essa mensagem com pelo menos mais uma pessoa. Até o próximo vídeo!